Olá, está no ar mais um Conexão com o Futuro, o programa que dá voz a quem está por trás das maiores transformações nos negócios, na tecnologia e na comunicação. Hoje recebemos a Vanessa, que lidera a gestão do grupo Rede Conecta, um ecossistema de mídia que atua com TV, 11 rádios, incluindo a Jovem Pan Campinas e Mogi Guaçu, e forte presença digital, com mais de 830 mil pessoas alcançadas. Vamos entender como essa estrutura se organiza e se projeta com uma das principais redes regionais de comunicação do país. Vanessa, então para quem ainda não conhece, conte como que você define hoje o grupo da Rede Conecta. É motivo de muito orgulho falar da Rede Conecta, Patrícia, até porque o nosso presidente é uma pessoa espetacular, ele é um visionário, o Dr. José Luiz Sintra Junqueira. Ele, além do grupo de comunicação, também tem a Faculdade São Leopoldo Mandic, o Hospital São Leopoldo Mandic, que é um sucesso. Sim. E a Rede Conecta nasceu com um hobby, né? O Dr. José Luiz, ele é apaixonado por música, por rádio, ele começou a carreira dele no rádio e liderar a Rede Conecta é uma coisa muito gostosa, uma coisa muito leve, é uma coisa muito prazerosa. A Rede Conecta tem algumas bandeiras, né, algumas emissoras, então nós temos 11 emissoras de rádio e uma televisão, que é a TV Conecta. Vou conhecer a TV. A TV Conecta é uma TV educativa, onde nós temos uma programação infantil do período das 8 ao meio-dia. No período das 7 às 8 a gente tem o nosso Jornal da Manhã, que é um jornal com muita credibilidade, em que a gente tem uma repercussão muito positiva. E é uma coisa muito importante para o nosso fundador, que é o Dr. José Luiz, porque ele preza muito pela credibilidade, pela confiança na comunicação. Isso é o nosso diferencial, inclusive. E aí nós temos também a nossa programação local, temos a nossa programação com a Conexão do Futuro, temos o programa do Paulo Leone, que também é um apresentador que tem uma carreira fantástica, que vem agregar com a gente aqui. Temos o programa 5 Minutos de Fé com o nosso padre Pedro Alves, que as pessoas têm a necessidade de buscar esse minuto de sabedoria, né? De reflexão. É um programa muito importante para as pessoas, para buscar esse minuto aí de sabedoria. Também temos o programa Super Ofertas com o Edu, que é um sucesso, junto aos nossos clientes, onde os nossos clientes têm a possibilidade de divulgar um pouco das ofertas, do que está acontecendo, enfim. E está chegando uma nova grade, cheio de novidades Então, espero por você, entre em contato com o nosso time comercial, porque vai ser um sucesso. Assim como o programa Conexão do Futuro com a Patrícia está sendo um sucesso. E você colocou todos nós aí entendendo um pouco dessa estrutura, mas hoje nós estamos falando de uma TV que tem uma presença forte em múltiplos canais. A gente até estava conversando sobre isso. Perfeito. Rádio, TV, mídias digitais. Então, como que você consegue criar estratégias para conversar com os públicos desses diversos canais? Perfeito, Patrícia. Até detalhei um pouco mais a questão da TV, que está em alta e é um canal de comunicação que gera muita credibilidade. E antes da gente ir pelo perfil do público, eu queria dar um pouquinho mais de ênfase para as nossas emissoras de rádio. Exatamente. Então, a gente tem, dentre as nossas 11 emissoras de rádio, algumas bandeiras. Isso. Entre elas, bandeiras próprias e bandeiras afiliadas. O que é uma bandeira afiliada? Vou te dar o exemplo da Jovem Pan. Nós temos a Jovem Pan Campinas e a Jovem Pan Mogi Guaçu, que são afiliadas do grupo Jovem Pan. Isso. Né? E aí a gente segue a programação, nós temos a nossa programação local, onde o Jurassic Pan em Campinas acaba sendo destaque com a nossa locutora Regiane, que é um sucesso, ela consegue mobilizar bastante o público, é uma referência. Isso a gente está falando de Jovem Pan, que é um público mais jovem, enfim.
Depois a gente tem a Band FM em Porto Ferreira, que é também uma afiliada, né, da Bandeirantes, que é um público mais jovem, sertanejo, enfim, não é aquele sertanejo raiz, Sim. É um sertanejo da juventude. Nós temos a Origem FM, que é uma bandeira nossa, criado aí pelo nosso fundador e pelo time da Rede Conecta. A Origem FM é um sertanejo mais antigo, um sertanejo raiz, onde o nosso público é um público mais maduro. Tá. Que gosta. E nós temos a bandeira Origem FM em Mogi Guaçu e Ipuã. Nossa. A Conecta FM é uma bandeira que para a gente é motivo de muito orgulho. Ela foi criada aí pelo nosso fundador, que é o Dr. José Luiz. Ele preza muito por uma boa música, é um público qualificado, toca o adulto contemporâneo. E a gente é um diferencial para quem gosta de música. A Conecta é a rádio dos melhores ouvintes. Nós temos 6 emissoras de rádios da Conecta. Nós temos Araras, Campinas, Porto Ferreira, Mogi Guaçu e Ribeirão Preto. Então, praticamente, a gente consegue cobrir toda a Anhanguera com a Conecta FM. A gente atinge mais de 11 milhões de habitantes na nossa área de cobertura. Então, a Conecta FM realmente tem marcado presença. E a gente tem um público diferenciado. Então, quando você me pergunta de público, a gente consegue atingir todos os públicos. Então, hoje, se eu tenho um cliente em Porto Ferreira, que tem aí regionalizado, a gente já consegue atingir toda essa região. E Vanessa, conta para nós como que essa integração fortalece, né, a marca e amplia toda essa visão comercial também. Perfeito, Patrícia. A Rede Conecta tem um outro diferencial. A gente não vende o spot do rádio. Primeiro que a gente se posiciona como multiplataforma. Então a gente está no rádio, a gente está na TV, a gente está no app. Inclusive, se você não baixou o seu app, baixe o app e ouça a Conecta no seu celular. Né? Nós estamos no app, site, rede social, nós estamos... dentre as redes sociais, TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, enfim. E também tem toda a questão que a gente vende credibilidade, a gente vende consistência, a gente não vende para o cliente, quando a gente fala de rádio, um spot no rádio. Inclusive, Patrícia, eu vou te dar um exemplo de um grande projeto que a gente tem em parceria com a Casas Bahia e LG, que é um projeto do Dia das Mães que a gente lançou, A Mãe Tá On. E esse projeto, com essa parceria, a gente sorteou 4 TVs de 55 polegadas, uma por semana, para as mães, em parceria com a Casas Bahia e com a LG. Então, a gente não vendeu só o spot do rádio. A gente foi pelo rádio anunciando essa parceria e essa promoção, e a gente se consolidou no digital. De que maneira? Porque a promoção e porque o sorteio aconteceu no digital. Então, esse é um exemplo... Que dá para integrar. Que dá para integrar e que a gente não foca só... do que as pessoas conhecem, do passado, do rádio, do spot do rádio. Então, de fato, a gente entende a necessidade do cliente e a gente vende um projeto. E aí eu falei para você de todos esses canais que a gente integra como multiplataforma, e a gente tem um outro produto também, que é a Blitz Conecta, onde a gente vai até o local com modelo, locutor, fazer ainda... Aquele corpo a corpo, né? Fazer aquele corpo a corpo e incentivar ainda mais as vendas. Então, isso só reforça que os nossos produtos estão integrados. A Blitz, o digital, o projeto, a TV, o rádio, enfim. Perfeito. Então, é dessa forma que a gente se posiciona e a gente amplia a nossa estratégia comercial. Muito bom. Nós vamos falar também sobre a TV, mas agora nós vamos para um rápido intervalo e eu volto com a Vanessa.
Você sabia que o Brasil está entre os 30 países do mundo com as mais altas taxas de tuberculose? A doença é um dos nossos graves problemas de saúde pública. Tosse seca, febre noturna persistente e emagrecimento estão entre os principais sintomas da doença. Fique de olho. Vá ao centro de saúde mais próximo, que o atendimento é de graça. Rede Conecta. Informar para educar. Vanessa, em tempos de redes sociais tão forte, conteúdo sob demanda, por que apostar na valorização da TV? Patrícia, a TV é um canal de comunicação que ainda é muito valorizado. A gente tem uma pesquisa, que é a pesquisa Ponto Map do Valor Econômico, que fala que o rádio e a TV são os canais de maior credibilidade. Além disso, nós somos uma TV local e a gente valoriza a programação local com os comerciantes, com o público da região. Sim. Além disso, somos uma TV educativa em que a nossa programação infantil acontece das 8 ao meio-dia e nós somos a única TV aberta que tem programação infantil. Pois é. Então, esses fatores corroboram para que a gente aposte na valorização da TV. Sim. Patrícia, além da nossa programação local, além do conteúdo infantil, além dos novos programas em que o Conexão do Futuro faz parte, a gente também tem o programa da Cissa Guimarães, que é um programa de entrevista, que tem uma excelente repercussão, que acontece todos os dias de segunda a sexta-feira. Assistam, é espetacular. Também assistam o programa da Patrícia, hein? E Vanessa, agora falando de rádio, a rádio continua sendo... sempre tem um alcance muito abrangente, é uma rádio popular. Como que você faz para manter essa conexão com o público ouvinte de rádio? Legal, Patrícia. Inclusive, eu quero até fazer uma conexão com o nome da Conecta, né? Que a Conecta existe exatamente porque a gente tem essa preocupação de conectar o nosso público, os nossos ouvintes, com o melhor conteúdo da música, do entretenimento, do jornalismo. Isso é muito importante e faz parte do nosso propósito, da nossa missão, da nossa razão de existir. Sim. Além disso, também tem a questão da nossa programação. Por nascermos de um grupo de educação e saúde, então a gente tem alguns programas, alguns quadros dentro da programação do rádio voltados para educação, saúde. Quando a gente vai visitar alguns clientes, estamos em alguns estabelecimentos, a gente ouve a Conecta como som ambiente. Isso é muito gostoso, porque a gente percebe que a Conecta tem uma música agradável, que esse é um dos nossos diferenciais, é o nosso estilo musical. Sim. Inclusive, o nosso presidente tem muito bom gosto, né? Porque ele seleciona as músicas que tocam na Conecta FM. E ele tem um programa, né? Também ele tem um programa. Então, ele é um apaixonado pelo rádio. Sim. E os nossos clientes, muitos estabelecimentos, tocam a Conecta. Seja você o próximo a tocar a Conecta no seu estabelecimento. Vanessa, quais formatos de conteúdo, esses diferentes formatos, tem maior aceitação nessas diferentes também plataformas? Legal, Patrícia. O nosso diferencial, inclusive na Rede Conecta, são as pessoas. Sim. A gente tem as pessoas certas no lugar certo. Porque os colaboradores que fazem parte da Conecta são apaixonados por aquilo que faz. Consequentemente, a gente consegue atender a necessidade de cada cliente.
o nosso time comercial, quando ele se conecta com o cliente, ele vai entender a necessidade. E aí, com isso, ele vai direcionar se isso é um projeto, se isso vai para o digital, se nós vamos para o rádio, se vai para a TV, se a gente vai se posicionar como multiplataforma, até porque os nossos clientes são únicos e exclusivos. Sim. Então, a gente vai personalizar o que de fato é a necessidade deles, de cada um. Até porque tem que ter um retorno comercial para o cliente, senão para a gente não faz sentido existir. Exatamente. Então, isso faz parte do nosso propósito, da nossa missão como comunicação de mídia. Inclusive, eu reforcei para você que para a gente uma das nossas premissas é a questão do cliente ter a repercussão em relação à mídia dele. Se a gente entende nessa conversa com o cliente que a campanha dele não faz muito sentido, então a gente chega a reavaliar se faz sentido seguir com esse cliente, porque é uma via de mão dupla. Claro. Tem que ser bom para nós e tem que ser bom para eles, mas principalmente para o cliente, porque ele tem que sair feliz. E é isso mesmo, Vanessa, a gente sabe que essa via de mão dupla é muito importante, porque por conta dessa credibilidade, a gente vê que as portas estão abertas e em algum momento, numa alguma necessidade específica, esse cliente retorna, porque houve essa reciprocidade, né? Perfeito, Patrícia, é exatamente isso que a gente preza. Para finalizar, Vanessa, o que você pode dizer para quem está nos assistindo, nos acompanhando, como se conectar com a Rede Conecta? Excelente, Patrícia. Primeiro, eu quero convidar os nossos ouvintes a sintonizar a Conecta FM, que é a FM dos melhores ouvintes. Inclusive o nosso site, as nossas redes sociais. Inclusive, quero fazer um convite para quem tem curiosidade de conhecer os bastidores do rádio, da TV, nos acionar e vir nos visitar. Segue o contato aqui do nosso time comercial para agendar a visita. Estão todos convidados. Muito obrigada, Vanessa. Obrigada por compartilhar sua visão e nos mostrar como a Rede Conecta está construindo um futuro sólido e conectado com as pessoas. E você que nos acompanhou, obrigado pela audiência. No próximo programa tem mais histórias, mais aprendizados e, claro, mais conexões que nos movem rumo ao futuro. Eu espero você e até lá! O Brasil está entre os países que mais praticam violência contra a mulher. A cada 7 horas, uma mulher é vítima de feminicídio no país. Ao menor sinal de violência, ligue para 190 da sua cidade e denuncie. Violência contra a mulher é crime previsto em lei. Rede Conecta. Informar para educar. Dengue. Não deixe que o mosquito Aedes aegypti fique zanzando pela sua casa. Deixe água parada dentro dos pneus, caixa d'água e latas, tampadas e limpinhas, garrafas e tachos sempre de boca pra baixo. Não deixa a água empoçar no vaso da plantinha. Se o seu pedaço inteiro for limpeza, tudo fica beleza, eu digo e repito. Viva na limpeza que não tem mosquito. E lembre-se, a dengue pode matar. TV Conecta e você no combate à dengue. Viva na limpeza que não tem mosquito. Hoje recebemos novamente uma convidada muito especial que já esteve aqui e volta com ainda mais novidades. Ela é uma mulher à frente do tempo, que comanda com firmeza e sensibilidade uma das empresas mais tradicionais de Araras. Graziela Zene, da Zene Acabamento e Construção, é quem conversa com a gente sobre os bastidores da gestão, o dia a dia da comunicação com o público e as estratégias que transformam a loja em referência. Fica com a gente porque a conversa de hoje promete muita inspiração e bons insights. Seja bem-vinda, Gra! Muito obrigada, Patrícia. Eu fico muito feliz pelo convite. É muito gostoso estar aqui com você nesse programa maravilhoso. Que bom, a recíproca é verdadeira porque a gente aprende muito nessa troca, né? Muito. Ô Gra, conta pra gente, nos últimos tempos você vem muito ativa nas redes sociais. Sim. Como que está sendo a experiência? O que você teve que se vencer? E como que está sendo essa experiência de estar tão próxima do digital junto aos seus clientes? Olha, Patrícia, você sabe que agora, ainda a primeira vez que eu vim no seu programa, eu passei assim a noite decorando, eu tentei, lendo as perguntas e tentando
ver o que eu ia falar com você, um nervosismo muito grande. Mas agora, você sabe que eu aprendi, eu acho que vale muito a pena aí o pessoal que está, né, vindo para o digital, vindo para esse mundo da evolução, da inovação, né? Flui numa coisa muito dinâmica, deixar as coisas acontecerem, não levar tão a ser aquela coisa decorada. E eu estou gostando muito dessa ideia, muito mesmo. Estou muito feliz de trabalhar com o digital. E eu acho que você já está sentindo o reflexo disso até pelos feedbacks dos clientes, não é, Gra? Sim, muito. Muitas pessoas estão me falando que estão gostando dos vídeos, estão gostando, assim, da televisão, que eu também participo aqui no programa da Conecta, e o pessoal vem falar muito. E eu acho que é muito relevante falar para o pessoal que está assistindo a gente, que tem uma empresa, que tem um comércio, uma loja, para ele realmente humanizar essa loja. Eu acho, Patrícia, que trazer um rosto para a empresa vale muito a pena, porque a pessoa pode te ver no outdoor, associa a sua imagem à empresa, e isso é algo a mais que traz. A pessoa vai pelaquela pessoa, vai pelaquela... Ah, nossa, tô vendo a Gra ali. Ah, eu gostei desse vídeo que a Gra fez. Então, acho que vale muito a pena vocês que estão aí, tanto começando, quanto já tem uma empresa, trazer o seu rosto para personalizar aí a empresa. É isso mesmo, Gra. E é muito legal você estar falando disso, porque você já está tendo esse resultado. Sim. A gente fala muito dessa humanização do marketing, porque sempre atrás de uma marca existe uma pessoa. Existe uma pessoa. E é importante essa pessoa mostrar. Você não pode só vender como um CNPJ. Você tem, claro, esse CNPJ, mas atrás disso tem que ter um ser humano ali. Um ser humano onde traz para a empresa uma credibilidade, traz ali um exemplo de vigor, um exemplo de que a empresa mostrar um outro lado, mostrar até erros de gravação são legais, que o pessoal gosta. Eu falo muito disso. Hoje você dar o cara a tapa ali não é um problema, tem que ser uma alegria na sua vida, tem que ser uma coisa gostosa, tem que ser uma coisa que você traz para o cliente a credibilidade. É isso mesmo. E aproveitando esse gancho, né, com todo esse conteúdo que você produz, você tem visto resultado significativo, né, tanto nas vendas como na conexão com os clientes? Tenho sim, eu tenho visto muita conexão, porque principalmente quando eu gravo coisas reais. Eu vou te dar um exemplo que eu achei muito válido. Isso é bom. Quando nós fomos numa obra e começou a chover, aí de repente uma chuva, e eu não podia perder a oportunidade de mostrar que aquele piso não escorregava. Aí os meninos, eu estava com o pessoal da agência, eu cheguei, eu falei, me grava aqui, grava agora aqui, e eu fui, né, andando pelo piso, mostrando que realmente aquele piso não escorregava e que realmente a gente tem na loja para vender. E quer dizer, muitas pessoas me ligaram, muitas pessoas foram até a loja porque viram no Instagram e falaram, Gra, qual é o piso mesmo? Você falou que não escorrega? Então, olha como mostrar uma realidade. Eu acho que todo ramo que você trabalha, você mostrar uma realidade daquilo que você vende, é um gancho muito bom para as vendas. Reflete na venda e reflete num cliente satisfeito. Sim, né? Muito. E como que você viu essa forma como a Zenith vem se comunicando com o cliente? Como isso vem trazendo resultados realmente significativos nos últimos anos? O que essa mudança impactou diretamente? Olha, tanto você na sua gestão, como, né, na empresa, no relacionamento. Patrícia, eu acho que hoje o digital está muito forte. Está muito forte. As pessoas, você pode ver, tanto eu quanto você, assim, todo mundo, que você está sentado aí agora assistindo a gente, mas eu garanto que você está com o celularzinho na mão ali, passando, vendo um feed, vendo ali o Facebook, vendo um pouquinho da vida de alguém. A gente procura ou mesmo o TikTok, ver a experiência que você quer com aquele produto dentro de uma rede social. Sim. Você procura na rede social primeiro, claro,
para ver se aquele produto é bom, para ver se... então, assim, hoje já não dá mais. Para quem tem um comércio, para quem tem uma empresa, não dá mais. Você que está assistindo a gente, não tem mais como ficar fora do digital. É isso mesmo. Agora nós vamos para um rápido intervalinho e daqui a pouco eu volto com a Graziela. A Mandic tem uma grande estrutura porque precisa estar à altura de sua responsabilidade. Como uma instituição de ensino internacional e uma marca que se tornou sinônimo de qualidade em educação e saúde, muitos pensam que o nosso negócio é apenas o ensino de medicina ou odontologia. Mas não é só isso. A nossa responsabilidade, na verdade, vai muito além. A Mandic só cresceu tanto porque entendeu que o seu negócio é realizar sonhos. Sonho de construir, sonhos de cuidar, de fazer a diferença, sonho de ser feliz. E para que isso possa se tornar realidade, nossos alunos são preparados para que realmente sejam médicos com M maiúsculo. Médicos com experiência prática no cuidado e na sua responsabilidade no atendimento de cada paciente. Treinados, testados, seguros, verdadeiros profissionais que lhe deram o presente, o futuro da medicina. A medicina do Brasil e em muitos outros lugares do mundo. Ele um dia sonhou ser médico. Hoje ele é feliz salvando vidas. Ela sonhava poder cuidar de pessoas. Hoje ela opera verdadeiros milagres com seu trabalho e muita fé também. Eles queriam ter um futuro de grande sucesso. Hoje, compartilham suas realizações e escolhas que são possíveis graças à formação inigualável, inesquecível. Isso é Mandic. Realize o seu sonho com quem sabe como ajudar você a chegar lá. Conte sempre com a gente. São Leopoldo Mandic. A gente forma, você transforma. Você sabia que o Brasil está entre os 30 países do mundo com as mais altas taxas de tuberculose? A doença é um dos nossos graves problemas de saúde pública. Tosse seca, febre noturna persistente e emagrecimento estão entre os principais sintomas da doença. Fique de olho. Vá ao centro de saúde mais próximo, que o atendimento é de graça. Rede Conecta. Informar para educar. Estamos de volta, eu converso com a Graziela Zene. Agora eu vou perguntar para a Gra, como que você descreveria hoje a cultura da Zene e como que ela influencia toda essa experiência que vocês buscam oferecer para o cliente? Olha, Patrícia, na loja esse ano, em agosto, ela vai completar 60 anos. 60 anos, começou com o meu pai, né, e na época a Zene Grossi, e depois o Grossi saiu, ele ficou só o Zene, né, então, e vieram tanto a minha mãe trabalhar, meu pai, né, minha mãe, eu e meus 2 irmãos, né, que temos aí o Carlinhos e o Marcelo trabalhando lá. Então, hoje a cultura nossa, eu falo que é a mesma desde quando meu pai começou. Muita honestidade, tá? Eu acho que assim, nós somos muito aberto, né, as pessoas a virem conversar com a gente, muita honestidade. Meu pai, todo mundo, onde ele vai, a turma fala dele. Sim. Então, eu acho que isso é o primordial no comércio hoje, né? Realmente trabalhar com uma clareza naquilo que você está fazendo, nos orçamentos. Então, eu falo que assim, a nossa missão realmente é trazer isso para continuar, perpetuar o trabalho que meu pai fez, começou há 60 anos, com muita honestidade. Isso reflete muito nas nossas vendas, né? Claro. Porque comprar de uma empresa idônea vale muito a pena. Sem dúvida. E hoje eles continuam ainda na gestão? Continua, meu pai e minha mãe trabalham juntos lá. É uma família, é uma empresa familiar, mas a gente tenta muito reestruturar, tá sempre, né, com
com regras a ser seguida, tanto para a gente como sócios, né? Somos eu e os meus 2 irmãos, mas o meu pai e minha mãe firme ali. Minha mãe tem 80 anos, a dona Dalva. Útil, fundamental isso, fundamental, né? ali. Eles estão ali. E por falar isso, né, você tocou no aspecto da empresa familiar, e é isso, né? Hoje uma empresa familiar exige uma visão ampla, né? Como você falou, os valores se mantêm, mas existe uma necessidade de inovação sempre também, né? E o que você aprendeu sobre liderança nesses anos aí? De Zene, de 60 anos de Zene. Olha, eu falo que a humildade do meu pai faz com que eu perpetue isso por conta de... eu acho que é... Por isso que até hoje ele está aí nos seus 60 anos, porque ele é muito humilde, ele é muito acessível. Lógico que a empresa tem que ter regra, a gente tem que ser firme, a gente tem que tá sempre evoluindo, né? Porque uma empresa familiar, as pessoas pensam, mas ali vai de qualquer jeito. Não. Você que está empreendendo, né? Você tem que ter as regras para levar. Mas eu vejo a humildade do meu pai, eu tento levar isso como assim, uma regra para mim. Isso é muito bom. Muito bom a gente ter essa herança. É uma herança que eu carrego comigo, da humildade dele, onde ele vai, a turma fala, eu adoro ver seu pai com o chapéuzinho dele andando pra rua. Sim, e ele sempre assim. E como que é feita a parte da gestão das pessoas dentro lá da Zene? Como que você costuma manter essa equipe, né? O que você faz para manter essa equipe sempre motivada? E de que forma que você consegue dar um diferencial nesse tratativa com a própria equipe? Sim, olha, nós temos uma moça a Ellen, né, do nosso RH ali, fantástica, ela está sempre em comunicação com eles. A gente tenta, que nem agora em março, teve 2 feiras, que é muito importante para o ramo do material de construção, né? É a FEICOM e a Revestir. Então a gente leva nossos funcionários, né, para poder conhecer as novidades, conhecer um pouco do que vem vindo disso, porque a gente tem também lá dentro pessoas que podem ajudar você numa reforma. Eu não sei nem por onde começar. É verdade. Então, a gente tem essa pessoa que vai te ajudar, vai te dar ideias. Então, eles precisam estar antenados no que está acontecendo. Então, a gente faz questão realmente de estar sempre atualizando eles, né? E motivando realmente com muita dignidade, uma alegria, ter uma tratativa com eles, assim, numa harmonia realmente para dar certo, né? E aí, eu vi que você trouxe eles para a rede social junto, né, Gra? Todos. Que é aqueles que também estão no balcão ali no tete-a-tete com os clientes, né? Sim, você sabe que eles gostaram, né? Muitos até, eu tenho alguns já que falam, não, Gra, se você precisar, eu te ajudo. Gra, eu falo. E é muito gostoso ver isso, porque eles falam realmente aquilo que eles estão vivendo ali, né? E foi muito legal trazer os vendedores para a rede social, porque mostra a alegria deles de estarem ali e participar. Foi bem bacana. E eles se vencem, né? Sim. Quem hoje não se vence na hora de gravar um vídeo e se aparecer diante de uma tela, né? Tem uns que às vezes eu falo, você vai participar? Gra, mas será? Aí foi, né? Aí no segundo vídeo eu falo, Gra, se você precisar, eu tô aqui, viu? Lá. Que bom, que bom. Então gostaram da ideia. Isso aí. Nós vamos novamente para um breve intervalo e daqui a pouco eu volto com a Graziella. O Brasil está entre os países que mais praticam violência contra a mulher. A cada 7 horas, uma mulher é vítima de feminicídio no país. Ao menor sinal de violência, ligue para 190 da sua cidade e denuncie. Violência contra a mulher é crime previsto em lei. Rede Conecta. Informar para educar. Dengue. Não deixe que o mosquito Aedes aegypti fique zanzando pela sua casa. Deixe água parada dentro dos pneus, caixa d'água em latas, tampadas e limpinhas, garrafas e tachos sempre de boca pra baixo. Não deixa a água empoçar no vaso da plantinha. Se seu pedaço inteiro for limpeza, tudo fica beleza. Eu digo e repito, viva na limpeza que não tem mosquito. E lembre-se, a dengue pode matar. TV Conecta e você no combate à dengue. Viva na limpeza que não tem mosquito.
A Mandic tem uma grande estrutura porque precisa estar à altura de sua responsabilidade. Como uma instituição de ensino internacional e uma marca que se tornou sinônimo de qualidade em educação e saúde, muitos pensam que o nosso negócio é apenas o ensino de medicina ou odontologia. Mas não é só isso. A nossa responsabilidade, na verdade, vai muito além. A Mandic só cresceu tanto porque entendeu que o seu negócio é realizar sonhos. Sonho de construir, sonhos de cuidar, de fazer a diferença, sonho de ser feliz. E para que isso possa se tornar realidade, nossos alunos são preparados para que realmente sejam médicos com M maiúsculo. Médicos com experiência prática no cuidado e na sua responsabilidade no atendimento de cada paciente. Treinados, testados, seguros, verdadeiros profissionais que lhe deram o presente, o futuro da medicina. A medicina do Brasil e em muitos outros lugares do mundo. Ele um dia sonhou ser médico. Hoje ele é feliz salvando vidas. Ela sonhava poder cuidar de pessoas. Hoje ela opera verdadeiros milagres com seu trabalho e muita fé também. Eles queriam ter um futuro de grande sucesso. Hoje, compartilham suas realizações e escolhas que são possíveis graças à formação inigualável, inesquecível. Isso é Mandic. Realize o seu sonho com quem sabe como ajudar você a chegar lá. Conte sempre com a gente. São Leopoldo Mandic. A gente forma, você transforma. Você sabia que o Brasil está entre os 30 países do mundo com as mais altas taxas de tuberculose? A doença é um dos nossos graves problemas de saúde pública. Tosse seca, febre noturna persistente e emagrecimento estão entre os principais sintomas da doença. Fique de olho. Vá ao centro de saúde mais próximo, que o atendimento é de graça. Rede Conecta. Informar para educar. Estamos de volta, eu converso com a Graziela Zene. Gra, conta para nós como que você tem se posicionado como uma empresa que pensa no futuro. Quais são os próximos passos agora da Zene? Olha, Patrícia, eu acho que não tem como ficar de fora dos marketplaces. Das redes sociais a gente já está, mas agora a gente está se empenhando na nossa loja virtual. Muito bom. Não pode, né, Patrícia? Não. A gente tem que estar também, você está sempre falando sobre isso, eu vejo os seus posts sobre isso, então agora a gente está aí solidificando o nosso site. A Zene também, se quiser comprar pelo site, também tem como, né? Então a gente está a cada dia colocando mais produtos no site e também nos e-commerce, tanto os tradicionais, né? O Mercado Livre, esses mais tradicionais, mas o que a gente está querendo realmente trazer aí para uma inovação é o nosso site. Que bom. E a gente sabe da importância, eu falo sempre dos marketplaces, porque às vezes as pessoas falam, mas o percentual é muito baixo, eles sugam muito da comissão, mas a escala é muito maior também, né? A gente está falando já de mundo, nem é mais de Brasil. Sim, né? sim. Eu acho que por mais que seja o lucro menor, né? Mas você está ali onde todo mundo procura produto. Então, eu falo muito assim, você comerciante, você que está aí tanto no digital ou abrindo uma empresa, não pode ficar de fora dessa parte aí como um site, como um e-commerce, uns marketplaces, tem que estar ali. E lógico que o trabalho é maior, com certeza, mas a gente não pode se cansar nunca de trabalhar. Nunca. Meu pai que fala isso. Eu vejo por eles. A gente não pode deixar nunca o cansaço te vencer. Isso entendeu? Mesmo. Por mais difícil que seja, por mais que você tenha problemas, mas saiba sempre se inovar, se reinventar
e nunca desistir. É bem isso. E Gra, como você está falando, né, dessas inovações do marketplace e do digital, como que você usa esses indicadores para você tomar decisões estratégicas dentro da empresa? Sim. Ali, o que a gente vê, né, nesses marketplaces? O que sai mais? Então, qual o produto que realmente está vendendo mais? Vamos brigar com os nossos fornecedores? Vamos trazer fornecedor para perto para poder ter uma negociação maior? Como você mesmo disse, né? Os marketplaces, eles... o percentual, né, deles é muito maior. Só que então a gente briga mais com os nossos fornecedores. Então é isso, é sempre buscar uma forma de se reinventar. Não pode, assim, deixar com que isso se torne um problema e não se reinventar. Entendeu? Então, eu acho muito importante isso. Tem que estar de olho sempre nesses indicadores também, esses indicadores da gente ver o que mais sai, o que mais vende, ou o que mais é rentável. Exato. Como está o comportamento do consumidor no digital. Sim. Né? E você percebeu já que a maioria das... Eu acho, claro, tem sempre aquelas pessoas que não gostam muito de comprar pelo digital, assim, mas a maioria gosta. A maioria não quer ter o trabalho de sair de casa. É muito mais cômodo, né? É muito mais cômodo chegar, às vezes, no outro dia na sua casa. Então, assim, mas também ir lá na loja, tomar um cafezinho, tomar um chazinho. Conhecer a equipe famosa da Zene, é muito bom também, né? Eu também acho isso. Acho que isso a gente nunca vai perder. Não vai. Tá? Ter aquele físico, aquele contato, conversar, a gente nunca vai perder. Também acho que não. Mas temos que estar ligados. A multicanalidade, né, que se faz tão necessária. Se faz muito necessário. Na primeira conversa que a gente teve lá atrás, quando eu vim no seu programa, você mesmo falou isso para mim, e quando você falou, passado isso, depois que eu saí realmente do seu programa, eu comecei a pensar em quantos canais nós estamos vendendo. Em quantas marketplaces nós estamos? Então, você mesmo me deu aí um estalozinho para ir atrás disso daí, tá na maioria dos marketplaces. É isso. E o programa, o objetivo é esse, que as pessoas tenham esses insights, né? Sim. Saiam daquela caixinha que muitas vezes a gente acha que está inovando, mas às vezes são pequenas decisões, pequenas ações que podem trazer grandes resultados. Você me despertou. Ai, que bom. Quando eu saí daqui, quando você me fez essa pergunta, quantas marketplaces e tal, e eu acho que na época eu estava com um só, que era o Mercado Livre, e aí eu comecei e falei, não, a Patrícia me despertou uma coisa muito interessante. Vamos lá, né? E a gente quer voltar a despertar nas pessoas, tá vendo? Aí, ela fez por mim, né? E a gente tá aqui agora. É isso mesmo. E diante já de tantas inovações, com tudo isso, tem mais coisa por vir? Tem mais planos aí da Zene para o futuro? Tem bastante coisa, né? Tem bastante coisa, não pode deixar. Eu falo muito nessa parte de poder ajudar as pessoas com os nossos vídeos, com as nossas parte no Instagram. Eu quero muito fazer vídeos onde pode ajudar uma pessoa que está com dificuldade de como impermeabilizar uma laje, uma tinta emborrachada para poder não passar água. Então, eu acho que vem muito isso. Eu creio que o lado humano, o lado de ajudar a pessoa a resolver o problema, é o que eu quero engajar bastante. Muito bom, é a nova tendência mesmo. Você ir na dor do cliente e tá lá criando conteúdo para isso. Bacana. Então eu quero pedir para todo mundo que está assistindo aqui a gente, seguir a gente nas redes sociais, né? Que eu acho importante, porque às vezes a gente posta uma promoção, ou posta um produto diferente, né? Então eu pediria que o pessoal seguisse lá a Zene. Vamos lá. Tá colocando aqui, fala pra gente o o Instagram é Zene Acabamentos e no Facebook tá Zene Acabamento e Construção. Mas eu acho que só de digitar Zene ali já aparece. E tem também no TikTok. No TikTok ainda não tenho da Zene, eu tenho só o meu, mas eu ainda não tenho. Mas ó, tá vendo? Mas a Graziela tá lá no TikTok, é isso aí. E também, se quiserem me seguir, também é bacana. O meu é Grazene, né? Eu também posto algumas coisas que eu falo que, às vezes, as coisas que acontecem na minha vida tá muito ligada às coisas da loja, né? Então, eu acho que vale a pena também seguir. Fico feliz. Que bom.
Obrigada, Gra, pela sua participação. Sempre um prazer ter você aqui. O prazer é todo meu. Eu fico muito feliz de estar aqui. Eu aprendo muito com a Patrícia. Eu também. Nossa, eu ali estou sempre seguindo ela, vejo os vídeos, a gente vê como ela traz a inovação para a gente de uma forma leve, de uma forma muito gostosa, é fácil de aprender com você, viu? Bom, essa é a ideia. É acessível para todos, tem que ser. Eu acho que é muito fácil, porque uma coisa que às vezes é um mistério, você traz para a gente de uma forma muito natural. Então eu fico muito feliz de estar aqui e aqui com o público do seu programa também. Obrigada, Gra, obrigada mesmo. Obrigada a você. Chegamos ao fim de mais um Conexão com o Futuro. Graziela, novamente, muito obrigada pela sua participação, por compartilhar mais uma vez sua trajetória, sua visão inspiradora com a gente. É sempre um privilégio ouvir quem faz a diferença com propósito e com inovação. E você que esteve conosco, obrigada pela companhia e por fazer parte desta rede de ideias e transformações. No próximo programa tem mais histórias, mais aprendizados e, claro, mais conexões que nos movem rumo ao futuro. E eu espero você. Até lá!